um dia que eu dei oportunidade para um americano branco. Ele é half Irish, half Italian. Então, assim, italiano-Irish. E ele trabalhou comigo durante um tempo. Foi uma coisa que eu fiz junto com a corte para apoiá-lo. Desculpa. Aí a gente começou meu dia, ele me dirigindo pra corte. Já na corte, já tomei uma pregada. Foi? Aí na outra, pregada. O dia inteiro. E a última foi a secretária do onde eu tinha meu primeiro escritório, que ela não tava conseguindo entender o que eu tava falando pra ela. Tipo assim, sinceramente. E aí, ele ficou extremamente estressado. Ele falou assim, como é que você consegue... Vem cá, hoje é um dia normal, assim, essas coisas... Sim, é um dia como qualquer outro, né? Ele, como é que você consegue lidar com esses tipos de coisa o dia inteiro? Cara, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que focar no que é importante. E agora, né? Eu acho que vou beber uma aguinha. E não vou, obrigada. E não paro pra pensar nisso. Mas aí depois, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Porque aí eu parei pra pensar no meu dia, realmente. Quanta porrada eu levei, né? Durante o dia, por eu ser quem eu sou. Né? E eu sei, se eu fosse um homem, mulheres... E assim, eu amo lidar com números. Data. Porque o número é exato. Não tem como você mentir, não tem como você falar que você é chuva em copo d'água, né? Uma tempestade em copo d'água. Os números mostram se a mulher, ela recebe em torno de 70% 70 centavos de um dólar que um homem recebe. Uma mulher. Se você falar que essa mulher é uma mulher de color, né? Isso vai para 30 centavos de um dólar. Então, qualquer cor que não seja branca, a mulher ganha 30 centavos no People dólar. of color. Yeah. Pessoas de Brown cor. or black. Doesn't matter. Yeah. E aí, dependendo de algumas áreas, esse número fica assim... Então, eu tenho consciência que se eu fosse um homem, de repente, né, eu poderia estar... E se fosse... 5 vezes mais. Mas eu também não me foco nisso. Eu me foco no que eu tenho que fazer. É lógico, eu tenho consciência. Eu tenho consciência da dinâmica, né? Que eu chego na corte, uma vez eu cheguei na corte, eu olhei para um lado, homens, outro lado, homens. Idosos, brancos. A única mulher preta era a mulher do probate. Entendeu? E quando eu levantei para falar com o juiz, a intérprete não tava, o juiz perguntou, counsel, né? Como que a gente vai fazer? Eu falei, a outra parte não tem advogado e tá sem intérprete. Aí ele, você se importaria de fazer por telefone? Eu falei assim, eu não me importo, mas tem que perguntar para ela. Se a sua, né, your honor, se você não se importar, eu posso perguntar, porque português é minha língua nativa. Aí ele, thank you so much. Please. Aí todo mundo ligou, olhou pra mim, sabe? Então, se tivesse uma igualdade, eu olharia pro lado e eu encontraria pessoas parecidas comigo, tá entendendo? Representatividade. Então, além de eu falar sobre a dinâmica do que acontece, é importante eu me reconhecer para que outras possam se identificar. Poxa, eu tenho uma representatividade, né? Uma mãe falou, nossa, Rafaela, agora a minha filha tem uma referência que ela pode ser advogada. Exatamente. Então essas datas de números, é o que acontece. Né? O homem branco falar pra mim, como que você aguentou o seu dia? É todo dia. Tem dias que eu tô exausta, porque eu tenho que lidar com tudo isso. Ainda mais que eu tô numa posição de poder. Né? Um advogado aqui é uma posição que é muito respeitada. Né? Assim, aqui a questão ética e moral para você continuar sendo um advogado, se o meu nome tá no SPC, já é um problema, né? Daqui. Ou se eu me envolvo com alguma coisa errada, é um problema. Então eu entendo essa dinâmica de eu estar numa posição, né, de poder, de falar, das pessoas escutarem. Mas é cansativo. Fala, queridos. Curtiram esse corte do papo?
Então faz o seguinte, clica aqui para ver o episódio completo ou clica aqui para ver mais corte do mesmo papo.